Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa aula nós vamos fazer exercícios que envolvam a decomposição das equações algébricas e a multiplicidade das suas raízes. Bem, nosso primeiro exercício, ele quer saber qual o grau da equação polinomial p de x igual a zero, cujas raízes são 3, 2 e 4, com multiplicidades 5, 6 e 10, respectivamente. Bem, nós vimos que o teorema da decomposição, a gente pode escrever p de x como uma constante complexa c vezes x menos o 3, uma das suas raízes, elevado à sua multiplicidade, aqui 5, vezes o x menos outra raiz, que é o 2, elevado à sua multiplicidade, 6. E o x menos o 4, elevado à sua multiplicidade, 10. Então, a forma fadorada de p de x seria essa daqui, onde c é um complexo. E o grau de p de x, ele é igual à soma das multiplicidades das suas raízes. Então, o grau de p de x vai ser igual a 5 mais 6 mais 10. Ou seja, o grau de p de x é igual a 21. Vamos para o segundo exercício que está aqui no outro quadro. Então, aqui no segundo exercício, nós queremos descobrir a multiplicidade da raiz x igual a 1 da equação x à quarta menos x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 5x menos 2 igual a zero. Você já consegue resolver, não consegue? Dá uma pausa no seu vídeo, tenta resolver que a gente volta com a resolução completa. E aí, você conseguiu resolver? Bem, ele já está dizendo para a gente que o 1 é uma raiz, né? Então, significa que o x menos 1 divide esse polinômio aqui. Bem, eu posso usar o dispositivo de Briot-Ruffini, né? Porque aí eu vou poder escrever esse polinômio como um produto do x menos 1 vezes um outro polinômio. Então, 1 é a raiz, os coeficientes são 1, menos 1, menos 3, 5 e menos 2. Vou repetir. 1 vezes 1, 1, mais menos 1, 0. 1 vezes 0, 0, mais menos 3, menos 3. 1 vezes menos 3, menos 3, mais 5, 2. 1 vezes 2, 2, mais menos 3, 0. De fato, né? O 1 é raiz, o resto é igual a 0. Bem, então eu sei que pelo menos multiplicidade 1 está garantido. Para saber se ele tem multiplicidade 2, eu vou dividir esse polinômio, esses aqui são os coeficientes, né? Na verdade, até o momento eu posso escrever o p de x como x menos 1 vezes x ao cubo menos 3x mais 2. Então, eu preciso descobrir se o 1 é raiz ou não desse polinômio aqui, né? Então, eu ainda vou usar Briot-Ruffini. Vou continuar aqui. Se eu achar um resto igual a 0, é raiz. Então, desce o 1. 1 vezes 1, 1, mais 0, 1. 1 vezes 1, 1, somando menos 3, menos 2. 1 vezes menos 2, menos 2, somando 2, 0. Então, o 1
também é raiz desse polinômio. Então, agora eu posso escrever o p de x como x menos 1 vezes x menos 1 vezes x ao quadrado mais x menos 2. Na verdade, na forma de potência, p de x é x menos 1 ao quadrado, que multiplica x ao quadrado mais x menos 2. Preciso verificar ainda se o 1 é raiz desse polinômio aqui. Se não for, eu sei que a multiplicidade dele vai ser 2. Então, de novo, vou botar 1 aqui, que é a raiz que eu estou considerando. Vou repetir o 1 do primeiro coeficiente, né? 1 vezes 1, 1, mais 1, 2. 1 vezes 2, 2, mais menos 2, 0. De novo, 1 é raiz. Então, eu posso escrever o x ao quadrado mais x menos 2 como x menos 1 vezes x mais 2. Então, o p de x é x menos 1 ao cubo, né? Já vou juntar com o fator que eu descobri da decomposição desse, vezes x mais 2. Bem, x mais 2, a gente sabe que a raiz é o menos 2. Então, se 1 não é raiz desse polinômio, significa que a multiplicidade de 1 é igual a 3 no polinômio p de x. Então, a multiplicidade de x igual a 1 é 3. Vamos ver mais um exercício. Então, aqui nosso terceiro exercício. Sabendo que x à quinta menos 3x à quarta mais 2x ao cubo menos 6x ao quadrado mais x menos 3 é igual a 0, apresenta i e menos i como raízes duplas. Determine a outra raiz. Bem, significa que eu posso escrever a equação como x menos i ao quadrado, multiplicidade 2, né, raiz dupla, vezes x mais i, também ao quadrado, também é uma raiz dupla, vezes 1q de x igual a 0. Repara que o grau do polinômio é 5. Se eu já tenho duas raízes duplas, significa que só falta encontrar uma raiz de multiplicidade 1, uma raiz simples da equação. Bem, observa o seguinte. Aqui eu tenho o produto de dois quadrados. Eu posso escrever como o quadrado do produto de x menos 1 por x mais 1. Por x menos i vezes x mais i, desculpem, ao quadrado, vezes q de x igual a 0. Então, repara que dentro dos colchetes eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos. Isso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, isso vai ser o x ao quadrado menos o i ao quadrado, tudo isso ao quadrado, vezes q de x igual a 0. Bem, i ao quadrado é menos 1. Então, menos 1 equivale a x ao quadrado mais 1 ao quadrado vezes q de x igual a 0. O quadrado de x ao quadrado mais 1 vai ser o quadrado do primeiro, x à quarta,
duas vezes o primeiro pelo segundo, então 2x ao quadrado, mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado, 1, vezes q de x igual a 0. Então, eu preciso saber quem é o q de x. Bem, eu consigo obter o q de x dividindo este polinômio de grau 5 por esse polinômio de grau 4. E aí, eu vou encontrar o q de x e, consequentemente, sua raiz. Então, eu vou usar o método da divisão de polinômios, que é aquele método da chave. Então, a gente tem x à quinta menos 3x à quarta mais 2x ao cubo menos 6x ao quadrado mais x menos 3 dividido por x à quarta mais 2x ao quadrado mais 1. Então, x à quinta dividido por x à quarta vai dar x. X vezes x à quarta, x à quinta, então eu vou subtrair x à quinta. X vezes 2x ao quadrado vai dar 2x ao cubo, então eu vou subtrair 2x ao cubo. X vezes 1x, então eu vou subtrair x. X à quinta menos x à quinta se cancelam. Menos 3x à quarta. 2x ao cubo menos 2x ao cubo, então eu vou ter 0x ao cubo. Vou escrever só para manter completa. Menos 6x ao quadrado. Aqui, mais 0x, menos 3. Então, vou dividir o menos 3x à quarta por x à quarta, vai ficar menos 3. Então, menos 3 vezes x à quarta, menos 3x à quarta, vou subtrair. Então, na verdade, eu vou ter mais 3x à quarta. Menos 3 vezes menos 2, x ao quadrado, vai dar menos 6x ao quadrado. Então, eu vou subtrair menos 6, vou ter mais 6x ao quadrado. E vou fazer menos 3 vezes 1, menos 3. Então, aqui eu vou subtrair menos 3, equivale a somar 3. Então, cancela. Menos 6x ao quadrado mais 6x ao quadrado também. Menos 3 e mais 3, então o resto é 0, como nós já esperávamos, né? Então, significa que o q de x que eu procurava é o x menos 3. Então, minha equação vai ficar escrita como x à quarta mais 2x ao quadrado mais 1, que multiplica x menos 3 igual a 0. O x menos 3, ele vai ser igual a 0 quando x é igual a 3. Então, a resposta, a outra raiz da equação, x igual a 3. E a gente encerra aqui essa aula.